Olá pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Magno aqui mais uma vez. Estamos aqui com o calendário à mostra, né? Hoje, pleno domingo. Aí, Carlos, o que você está fazendo no domingo? Estamos aqui à moda antiga, aqui numa TV Telefunken, para transmitir aí para vocês algumas dicas, né? Estamos aqui com o nosso famoso diário de classe escolar, agora na sala do futuro. Outrora utilizávamos aí pela sede e tem algumas situações importantes agora, né? A maioria das escolas, pelo calendário escolar, a gente tem aqui, né, no calendário à disposição do início e término do primeiro bimestre. Então, em média, ó, está terminando e o conselho das escolas provavelmente vai estar começando, na sua maioria, agora a partir de segunda-feira. E aí está todo mundo nesse final de semana se ambientando, né, com esse novo formato aqui do diário. A gente cadastrou as atividades, então eu vou estar mostrando um pouquinho da minha experiência aí, naquilo que puder ajudar vocês. A gente vai trocando ideia aí pelo chat aí, vamos conversando nos comentários, vai colocando aí como é que você fez diferente disso, deu certo, não deu, o seu está travando, tem algumas atualizações importantes aí para estarem sendo feitas, inclusive já mandaram um e-mail, né, que a gente tem que estar atualizando aí o aplicativo, porque ele já sofreu, desde que ele foi iniciado aí, pelo menos umas 4, 5 atualizações. Então, a gente precisa habilitar essas atualizações, senão a gente vai perdendo aderência aí nas funcionalidades. Então, vamos começar aqui, ó. A tela padrão, né? Você fez o login, não vamos nem discutir. Ah, eu preciso entrar pelo Soul, tal. Isso daí já tem vídeo no canal também sobre esse acesso. Mas se tiver dúvida, coloca aí no chat que eu faço novas gravações aí. Então, começa aqui com o diário de classe. A gente vai ter que estar clicando aqui nessa parte, né? Para estar abrindo a nossa tela. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai estar clicando aqui no diário de classe, a gente vai ter essas funcionalidades aqui, ó, a frequência, o registro, a gente tem aqui o fechamento, que agora a gente vai estar fazendo isso, mas antes disso tem as avaliações, né? A gente precisa cadastrar as avaliações. Então, a exemplo disso, depois que você clica aqui em avaliação, digamos que você ainda está no processo, corrigindo algumas atividades ainda, então você precisa criar aquelas colunas, né, de nota. Então, 3, 4 instrumentos de avaliação, lembrando que agora a gente tem que totalizar os 100%. Então, eu vou estar colocando aqui, ó, cliquei, aí você tem a opção, né, de cadastrar, criar as atividades. Eles já falam logo de cara ali que você precisa criar pelo menos duas atividades diferenciadas. Uma já tem lá, que é a da prova paulista, né? E aí você cria mais duas ou três para você ter aí uma boa leitura, né, do rendimento escolar do estudante. Então você veio aqui, ó, cadastrou, vai estar clicando, e aí eu já criei aqui algumas colunas, vamos considerar aí uma condição hipotética aí, né, daquilo que precisa. E nessas colunas a gente tem então o quê? A gente tem exatamente aquilo que a gente precisa para trabalhar. Então, eu criei aqui, a prova paulista já estava, já veio com percentual fechado, cravado ali, embora a gente pode estar flutuando aí os valores, né? E eu criei mais quatro, uma, duas, três atividades, com mais uma, quatro, e aqui veio a nota. Quando você criou, lançou, fez os apontamentos, você depois vem aqui calcular média. Essa média aqui vai dar tudo quebrado. Então, esse número aqui não será um número inteiro. Então, vai ser um número quebrado, e aí sim você vai fazer a calibragem. Então, eu arredondei alguns números aqui, e é o que você vai estar fazendo também. Depois disso, você salva. Salvou essa parte, ela já vai migrar lá para o fechamento final, que aí sim ele vai aparecer para o mapão, que é onde vai ser discutido, e depois lá no conselho você ainda vai fazer uma calibragem ou manutenção dessas notas aqui. Então, está feito aqui o apontamento, então ele vai ficar mais ou menos nesse layout. É possível editar, alterar os valores, você deixa aqui até totalizar os 100%. Se der menos, ele já vai te avisar na hora de gravar. Ele vai falar assim, ó, não tem 100% aí, você precisa fazer a conta de um modo que seja, que chegue aí aos 100%. E as atividades, lógico, está valendo de 0 a 10, 10 ao 100%.
não é? 5 é a metade, vai dar 50%, e depois ele automaticamente vai calcular e vai dar uma média quebrada aqui para você. Essa média quebrada você sobe para casa dos 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, tá? Não existe o 5,5, 6,5, é sempre número inteiro. Então você vai estar, ao final, calibrou tudo isso daqui, gravou. Depois que você grava, ele vem para essa outra parte importante aqui, ó. Essa parte aqui é muito importante também, vou ficar aqui meio de lado aqui. Essa parte aqui é onde vai aparecer o número de aulas, né? Você vai ter que cadastrar o número de aulas que você ministrou aí durante o bimestre, pega o calendário. Esse diário aqui, ele tem um pouquinho de dificuldade, porque a gente não consegue voltar para ver, né, os dias que a gente deu aula. Ele fica preso ali naquela semana. Quando você puxa o relatório, você tem que puxar o relatório também, mês a mês, semana a semana. Então, ele é um pouco menos fluido do que o outro. Então, é uma crítica que se faz, tem algumas outras coisas ainda para ajustar, mas a gente vai falando aí, colocando aí, quando tem as oportunidades, a gente vai ainda melhorar, não é, aquilo que é possível nesse diário aqui. Então, nesse ponto, você cadastra ali, colocou as atividades, ele já veio aquela nota, quando você salva, ela vem para essa parte aqui, e aqui você vai fazer a justificativa. Então, você pega ali o estudante, você coloca ali qual é a nota já tem e qual é a justificativa. Então, ele tirou uma nota boa, ele tirou uma nota ruim, qual foi o motivo e a sala, que desempenho que essa sala teve. Então, eu escrevi aleatoriamente aqui, só para ter uma ideia. Ah, a sala é muito dispersa, conversa muito, eu já fiz algumas estratégias diferenciadas, mas ainda pontualmente tem alguns estudantes que apresentam um comportamento que ainda precisa ser melhorado para que a gente tenha um bom desempenho. E então você escreve aí um texto pedagógico, né, para justificar o desempenho dessa sala de um modo geral. E pontualmente você tem ali o de cada estudante nessa coluna aqui. Então você vai calibrar a nota, além daquela que veio, que você gravou lá, que você ainda pode estar aumentando. Por isso que no conselho também você vai ter essa versatilidade aqui. Feito isso, lá no final, você vai estar salvando, e aí sim, o seu diário vai estar finalizado. Aí ele vem aqui no fechamento, depois que você grava, ele aparece aqui para você exatamente as colunas e tudo aquilo que você cadastrou. Então, esse é o que a gente tem agora para esse final de semana, né? E agora, a partir de segunda-feira, a gente vai estar tendo aí o conselho. Então, quem não fez, quem está fazendo, verifique, está dando certo, não está, está travando, o que está acontecendo, coloca aí para nós, vai conversando aqui pelo chat aqui, e a gente leva depois para o órgão central. Lembrando que também lá no portal de atendimento, você pode printar a tela e você pode também abrir o chamado e fazer aí as devidas solicitações, tá bem? Então, no mais, é isso, ele vai estar pronto ali. Utilize o calendário escolar, né? Não esqueça, ó, verifique aí direitinho quando começou, quando terminou o bimestre aí da sua unidade escolar, para que você consiga, né, também fazer a contagem aí dos dias letivos. Então, você abre o calendário, vê lá o dia que você tem aula. Eu já deixei o meu aberto aqui, ó. Então, você vai consultando. Poxa, que dia que eu tenho aula? Ó, eu tenho aula nesses dias aqui. Aí você volta lá em fevereiro, vê o primeiro dia letivo, vai distribuindo e aí você vai trabalhando e logo, logo está pronto. Não demorou, foi uma coisa até que rápida, tá? Então, assim, eu já tinha adiantado bastante parte aí. Então, no diário eu já tinha cadastrado aqui as minhas atividades e agora eu fiz a soma, já fez a calibragem e já gravei, está lá. Agora, a partir de segunda-feira, na reunião, a gente vai estar discutindo caso a caso, tá bem? Então o diário é esse, por enquanto é o que temos, vamos trabalhando aí, qualquer novidade, comunique-se aí com o chat, eu espero ter ajudado vocês, até a próxima oportunidade, obrigado aí pela atenção de sempre de vocês.